Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um dos sistemas mais geniais e, vamos combinar, misteriosos de um carro: a transmissão automática. Parece mágica, né? Mas na verdade, o que acontece ali debaixo do capô é um verdadeiro balé de fluidos e engrenagens. Preparados para entender essa dança? Então, vamos lá! Sabe aquele gesto que a gente faz sem nem pensar? Mover a alavanca do P pro D. Parece a coisa mais simples do mundo, só que esse pequeno movimento dá início a uma sequência de eventos mecânicos e hidráulicos de uma complexidade impressionante. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Bem, o nosso roteiro vai seguir o caminho da força. Primeiro, como a potência do motor chega até a transmissão. Depois, vamos dar uma espiada dentro dessa caixa mágica. Aí a gente vai conhecer o cérebro que comanda tudo e, por fim, claro, como manter essa engenharia toda funcionando direitinho. Vamos começar essa jornada. E aqui já começa o primeiro grande desafio. Pensa bem, como é que se conecta um motor que está sempre girando com a transmissão que precisa parar o carro, arrancar suavemente e tudo isso sem um pedal de embreagem? A resposta, pessoal, está numa peça simplesmente fantástica. E aqui tá a grande diferença de filosofia, sabe? No carro manual, a conexão é bruta, é física. É um disco de embreagem que gruda uma coisa na outra. Já no automático, a conexão é fluida, literalmente. É a diferença entre um aperto de mão firme e um aperto de mão líquido. Um é rígido, o outro é super adaptável. É aí que entra a estrela, o conversor de torque. E ele tem duas missões cruciais. A primeira é ser essa embreagem líquida que deixa o motor girando mesmo com o carro parado no semáforo. A segunda, e que é talvez a mais genial, é que ele multiplica a força do motor na arrancada, dando aquele empurrãozinho inicial. Para entender isso, imagina dois ventiladores, um de frente para o outro. Você liga um e o vento dele começa a girar as pás do outro que está desligado. O impulsor e a turbina fazem exatamente isso, só que com óleo. E o estator, essa pecinha no meio, ele é o verdadeiro gênio da história. Ele pega o fluido que está voltando e joga de volta na turbina com mais força ainda. É pura física em ação. Incrível! Ok, beleza. A força do motor chegou na transmissão. Mas e as marchas? Como é que o sistema cria as diferentes velocidades? Para entender isso, a gente precisa olhar para o coração do câmbio automático, que é totalmente diferente de um câmbio manual. Pode esquecer aquela imagem de várias engrenagens uma do lado da outra. A transmissão automática usa uma coisa que parece um sistema solar em miniatura. Tem uma engrenagem Sol no centro, as planetas girando em volta e um anel externo segurando todo mundo junto. E aqui está a grande sacada. Como todas as engrenagens já estão conectadas o tempo todo, o sistema não precisa ficar engatando e desengatando nada. A troca de marcha não é sobre mover engrenagens, mas sim sobre decidir qual delas vai ficar parada e qual vai girar. É por isso que as trocas são tão rápidas e suaves que a gente mal sente. A lógica por trás disso é fascinante. Com esses três componentes, Sol, planetas e anel, é só travar um deles para forçar os outros dois a criarem uma relação de marcha diferente. Se o sistema trava o anel, sai uma velocidade. Se trava o Sol, sai outra completamente diferente. É um quebra-cabeça mecânico que se resolve sozinho a cada troca. Mas espera aí como se chega a 8, 9, até 10 marchas. Simples, empilhando esses sistemas solares. Um conjunto planetário passa a força para o próximo, que passa para o outro, criando combinações super complexas. Isso dá uma variedade enorme de relações de marcha, o que deixa o motor trabalhando sempre do jeito mais eficiente possível. Bom, já temos a força e as engrenagens, mas quem é que decide a hora certa de trocar de marcha? Agora, a gente vai conhecer a inteligência por trás de toda essa operação. Se a transmissão fosse um corpo humano, essa peça aqui seria o cérebro. O corpo de válvulas é um labirinto minúsculo e super complexo. O fluido, que é o sangue do sistema, é bombeado por esses canais todos para acionar as pecinhas certas que travam as engrenagens planetárias. Mas como esse cérebro sabe o que fazer? Ele é um grande fofoqueiro, tá sempre recebendo informações. A central eletrônica do carro, a ECU, analisa a velocidade, a rotação do motor, a força que se pisa no acelerador. Se o pé vai fundo para uma ultrapassagem, o sistema entende na hora que precisa de força e segura a marcha. Se o carro está tranquilo na estrada, ele joga a marcha mais alta para economizar combustível. E tudo isso é decidido em milissegundos. E aqui entram os músculos do sistema. Os solenoides são tipo uns interruptores. A central eletrônica manda um pulso elétrico e o solenoide abre ou fecha uma portinha lá no corpo de válvulas.
Com isso, ele direciona o óleo exatamente para onde precisa ir para fazer a troca de marcha acontecer. E aí, o ciclo se fecha. O cérebro eletrônico, a ECU, pensa. Os músculos, os solenoides, agem e o cérebro hidráulico, o corpo de válvulas, executa a ordem. É uma sinfonia perfeita entre eletrônica, hidráulica e mecânica, acontecendo o tempo todo debaixo do carro. Agora, todo esse balé mecânico, toda essa engenharia depende de uma única coisa para funcionar: o fluido da transmissão. E ele é muito, mas muito mais do que um simples óleo. O fluido de transmissão automática, ou ATF, como é chamado, é um verdadeiro super-herói líquido. Ele não tem uma, nem duas, ele tem 7 funções vitais para manter tudo isso funcionando em harmonia. Olha só a lista de responsabilidades desse fluido. É ele que transmite a força lá no conversor de torque, é ele que aciona as embreagens, ele lubrifica tudo, tira o calor do sistema, carrega a sujeira para o filtro, protege contra a ferrugem, ele é o verdadeiro faz-tudo da transmissão. E justamente por fazer tanta coisa, ele se desgasta, perde as propriedades com o tempo e o calor. Por isso, a troca é fundamental. Aqui no Brasil, a recomendação geral costuma ficar entre 35 e 50 mil quilômetros. Mas olha, o mais importante é sempre checar o que diz o manual do carro. E se o argumento da manutenção não convenceu, se liga nesse dado que é bem impactante. Ignorar a troca de fluido é uma aposta muito, muito cara. Um conserto de transmissão automática é um dos serviços mais caros que existem. Então a troca preventiva do fluido não é um gasto, é o melhor investimento que se pode fazer no carro. Então, recapitulando a nossa jornada, a força do motor chega pelo aperto de mão fluido do conversor de torque. As marchas são criadas no coração mecânico das engrenagens planetárias. E tudo isso é comandado pelo sistema nervoso do corpo de válvulas e da central eletrônica. É, sem dúvida, uma obra de arte da engenharia. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A gente está vendo o auge de uma tecnologia com mais de um século de desenvolvimento. Com a chegada dos carros elétricos, que basicamente têm uma marcha só e simplificam tudo isso, fica a pergunta no ar. Por quanto tempo a gente ainda vai ver essa dança mecânica tão complexa e bonita nas ruas? Fica aí a questão para o futuro. Muito obrigado por acompanhar essa análise.